Para mim, autoridade não combina com mulheres. Você pode enganar seus subordinados com fardas e medalhas, mas aqui, nesta mesa, você não passa de uma vergonha. Foi assim, sem tremer a voz, que o pai do meu noivo me olhou nos olhos e cuspiu o veneno que vinha engolindo em silêncio desde que cheguei. Não havia necessidade de gritar, nem de bater na mesa. O tom dele era calmo, calculado, quase solene, e justamente por isso, aquelas palavras pesaram mais do que qualquer ataque frontal. Foi ali, diante de todos, que percebi que não estava diante de um simples sogro difícil, mas diante de um homem corroído pela inveja e pelo orgulho. A noite tinha começado como um ritual esperado. Eu havia sido convidada oficialmente para jantar com toda a família do meu noivo, e sabia que aquele encontro representava mais do que uma refeição. Era a aprovação final, a chancela da família sobre o futuro casamento. Eu estava acostumada a ambientes de tensão, a negociações políticas e a estratégias militares complexas. Como almirante, já havia enfrentado generais em salas de comando, tomado decisões que definiram vidas e carregado nos ombros o peso de 100 vozes aguardando ordens. Mas nada disso me preparou para aquele jantar. O campo de batalha ali era outro. Uma sala de jantar luxuosa, iluminada por um lustre de cristal, onde a guerra não se travava com armas, mas com olhares, silêncios e frases afiadas. Quando entrei, cada detalhe da mansão me lembrou o quanto aquele ambiente respirava tradição e poder. A mesa era extensa demais para o número de convidados, como se tivesse sido feita para impor distância em vez de aproximar. Os quadros nas paredes mostravam gerações anteriores em poses rígidas, lembrando a todos que o nome daquela família era uma espécie de brasão a ser defendido. Cumprimentei a mãe do meu noivo, que me recebeu com um abraço frio, mais protocolo do que afeto. Os irmãos esboçaram sorrisos educados, enquanto observavam com olhos curiosos, como quem avalia algo raro, mas incômodo. Então ele apareceu, o patriarca, o pai que todos naquela mesa respeitavam e temiam. Vestia um terno impecável, caminhava com a segurança de quem acredita que sua palavra é lei, e me estendeu a mão de forma protocolar, quase relutante. Não houve firmeza no aperto, apenas a sensação de que ele não queria, de fato, tocar em mim. No olhar dele não havia boas-vindas, apenas julgamento. Sentei-me ao lado do meu noivo, que, ansioso, tentava disfarçar o nervosismo com pequenas conversas. A mesa foi servida, e nos primeiros minutos os assuntos se mantiveram superficiais. Viagens internacionais, negócios da família, contatos políticos. Eu respondia com calma, educada, tentando encontrar espaço para mostrar quem eu era além do uniforme. Quando mencionaram meu cargo, porém, percebi um silêncio desconfortável. Eu falei com orgulho do caminho que percorri até me tornar almirante, das missões que liderei, dos resultados alcançados. A maioria na mesa se limitou a me olhar em silêncio, mas o pai dele arqueou as sobrancelhas e sorriu de canto, como se tivesse ouvido uma piada disfarçada de currículo. A partir daí, cada frase dele passou a carregar veneno. É curioso como certas carreiras abrem portas para quem sabe aparecer nos lugares certos. Na minha época, respeito era conquistado pelo trabalho, não pelo prestígio da farda. Autoridade é uma palavra perigosa quando mal utilizada. Não era difícil entender a direção das flechas. Ele insinuava que minha posição era resultado de favores, de política, de visibilidade, e não de mérito. Olhei para o meu noivo em busca de apoio, mas ele permanecia em silêncio, olhando para o prato. Quando a sobremesa chegou, o pai decidiu tirar a máscara e cravar o golpe. Apoiado na mesa, fixou o olhar em mim e disse: "Para mim, autoridade não combina com mulheres. Você pode enganar seus subordinados com fardas e medalhas, mas aqui, nesta mesa, você não passa de uma vergonha." O silêncio que se seguiu foi absoluto. A mãe baixou os olhos, os irmãos desviaram o olhar, e meu noivo mais uma vez nada disse. Era como se todos tivessem aceitado aquela sentença como normal. Naquele instante, enquanto segurava a taça de vinho entre os dedos, compreendi que não havia futuro possível naquele casamento. Não porque eu tivesse medo de enfrentar desprezo, disso minha carreira já era feita, mas porque percebi que o homem ao meu lado não tinha coragem de me defender, e que a família na qual eu estava prestes a entrar jamais me veria como igual.
A inveja do pai do meu noivo pela minha posição não era apenas dele. Era um veneno que contaminava toda a mesa, e o silêncio dos outros provava isso. O jantar terminou em aparências, pratos recolhidos, sorrisos forçados, mas dentro de mim a decisão já estava tomada. Não haveria casamento. Eu não trocaria a dignidade conquistada com suor e sacrifício por um sobrenome que me tratava como intrusa. Naquele jantar, em vez de ganhar uma família, ganhei a clareza de que não precisava dela. Antes do lustre de cristal, do silêncio cúmplice e da frase que me atravessou como lâmina, houve um começo que me pareceu digno. Conheci meu noivo numa manhã de neblina no pier da base, quando o mar parecia pensar comigo. Ele estava numa visita técnica, consultor civil numa frente de modernização logística, e eu, no meio de uma inspeção de rotina, precisei interromper o roteiro para acalmar uma discussão entre dois fornecedores. Ele me observou falar baixo e firme, como faço quando preciso fazer o tempo obedecer, e mais tarde veio até mim com um sorriso contido. Nunca vi alguém comandar sem erguer a voz. Não era sedução barata. Havia admiração genuína naquela frase. Eu poderia ter seguido o dia sem registrar aquilo, mas uma espécie de reconhecimento silencioso me tocou. O raro conforto de ser vista como sou, sem tradução. Começamos com cafés apressados entre reuniões. Ele falava de livros, de jazz, de cozinhar risoto como quem administra riscos, e me perguntava, sem voyeurismo, sobre a solidão de dormir em cais distante. Eu respondia o que podia, sem violar confidenciais. Contava mais do sal na pele do que de mapas, mais de pessoas do que de rotas. Ele dizia que eu tinha autoridade tranquila e que isso lhe dava vontade de ser melhor. Nunca precisei que alguém me salvasse. Bastou-me perceber que, com ele, eu não precisava me reduzir. Esse foi o primeiro motivo para acreditar. As semanas viraram meses, e dentro da agenda que me mantém sempre entre despedidas e retornos, criei um pequeno território onde podíamos existir. Ele ia às minhas cerimônias sem alarde, sentava-se nas fileiras laterais e esperava até que eu terminasse de cumprimentar todos. À noite, deixava no meu carro um bilhete com um recado simples. Hoje você segurou um mundo. Amanhã eu seguro sua mochila. Eu não precisava de gentilezas para respirar, mas a delicadeza dele me lembrava que a vida não é feita só de aço. Quando contei sobre o pedido de casamento dele aos meus pares de comando, ouvi aquele silêncio que mistura respeito e surpresa. Havia quem achasse que casamento é concessão, e talvez eu também já tenha acreditado nisso. Mas com ele parecia diferente. Um pacto de adultas liberdades, não um contrato de contenções. Quando aceitei, foi com a condição de que a minha farda não seria cerimônia para os dias de fotografia, mas carne para todos os dias. Ele concordou sem hesitar. Amei você assim. Foi nesse terreno que as primeiras fissuras surgiram, finas, quase invisíveis. Na primeira vez em que mencionei conhecer a família dele, ele desconversou com um carinho que escondia a fuga. Meu pai viaja muito. É difícil conciliar agendas. Aceitei, como aceito maré quando é preciso. Em outra noite, ao falarmos sobre a festa de noivado, sugeri um lugar simples, aberto, luz de fim de tarde. Ele sorriu, gostou da imagem, mas acrescentou: a gente podia fazer algo menor primeiro, só entre nós, antes de envolver certas expectativas. Não era desdém, era medo do pai. Só percebi com nitidez depois. A mãe dele ligou uma tarde, voz doce e treinada para dizer sem dizer. Será um prazer recebê-la quando tudo estiver mais alinhado. Eu conheço esses advérbios como conheço cartas náuticas. Eles indicam recifes. Ainda assim, acreditei que haveria ponte. O próprio pai, de longe, enviou um presente no meu aniversário. Um livro de memórias de um almirante estrangeiro. Dentro, um bilhete curto, caligrafia dura. Interessante como alguns chegam tão alto em tão pouco tempo. Na hora, preferi ler como boa-vinda enviesada. Hoje vejo a semente da comparação. Os sinais aumentaram em pequenas conversas. Às vezes, meu noivo repetia frases que não eram dele. Você é muito exposta, isso assusta alguns. Na família, o pessoal é tradicional, mas você vai conquistá-los. Em outra ocasião, antes de um evento com autoridades civis, ele sugeriu: talvez hoje você possa ir sem as 4 estrelas. Fica menos intenso para quem não está acostumado. Não era maldade.
Era a criança que ainda queria pertencer ao clube do pai, aprendendo a pedir que eu diminuísse o brilho para não ferir olhos acostumados à semi-escuridão. Eu respirei, olhei para ele e disse que minha história não cabe em meia luz. Ele pediu desculpas na hora, genuíno, e eu o abracei longa o suficiente para que ele sentisse o que estava pedindo. A conversa terminou com ele prometendo que me amaria sem traduções. Guardei a promessa como se guarda uma bússola. Houve um jantar menor com a mãe e uma irmã. O apartamento era elegante, cheiro de flores, cristais que soavam como campainhas discretas quando tocados. Foi uma noite civilizada. A mãe me ouviu com interesse estudado. Perguntou sobre rotinas de mar, sobre como eu lido com medo, sobre quantas mulheres chegaram onde cheguei. Respondi tudo com a serenidade de quem já ensinou essa aula por dentro. Ela sorriu em vários momentos, mas retocava o batom toda vez que eu usava a palavra comando. A irmã, inteligente e ácida, me disse ao pé do ouvido quando saíamos: "Você não assusta a gente, você assusta o nosso sistema solar." Rimos, cúmplices, e por um instante eu achei que o país inteiro caberia naquela sala. A figura do pai, no entanto, era sempre um asteroide em órbita. Não aparecia, mas influenciava marés. Eu sabia que ele havia tentado carreira militar e a abandonara cedo por uma lesão nas costas, migrando depois para negócios de família onde prosperou mais por herança do que por teses. Sabia também que ele presidia conselhos e frequentava círculos onde tradição é um código e modernidade um eufemismo desconfortável. O noivo falava do pai com respeito e um tanto de medo. O homem cuja aprovação ainda definia o clima da casa. Quando a data do jantar oficial foi definida, eu organizei minha agenda como organizo travessias longas, sem deixar pontos soltos. Reposicionei reuniões, adiantei pareceres, deixei planejamentos assinados para estar inteira na mesa deles. Escolhi levar 2 presentes simples. Para a mãe, um lenço azul marinho com borda fina, sinal para dizer: "O mar me ensinou a beleza do mínimo." Para o pai, um volume sublinhado do livro clássico de liderança que me acompanha desde a escola naval, com dedicatória que dizia: "A autoridade que dura nasce do serviço." Eu não pretendia convencer ninguém. Pretendia me apresentar com honestidade. Na véspera, meu noivo chegou com flores e um cuidado bonito que só ele sabia ter. Cozinhou para mim, como fazia nos meus dias de volta. Enquanto mexia a panela, mais calmo do que estava por dentro, disse: "Meu pai é um homem difícil, mas inteligente. Ele respeita resultados. Ele vai ver você." Eu quis acreditar. Por ele, por nós. Só pedi uma coisa: se por acaso houver desrespeito, eu não fico. Ele concordou rápido, e eu vi no assentimento mais amor do que coragem. Ainda assim, fui dormir com a convicção de que alguma espécie de ponte seria lançada no dia seguinte. Na base, naquela manhã, meus oficiais riram da minha tensão. "Almirante com frio na barriga para jantar? Isso eu quero ver." Respondi que há campos minados que não se marcam em mapas. Eles entenderam, entregaram relatórios, ajustaram processos sem me pedir assinatura. Velho pacto de confiança. No fim do expediente, passei pelos hangares, olhei as embarcações no cais e toquei de leve o metal frio de uma delas. Sempre que encosto num casco, lembro de como cheguei aqui. Noites de estudo, jornadas sob chuva, decisões que deixam cicatriz. Não me sinto invencível, me sinto responsável. E foi com esse senso que entrei no carro rumo à casa da família dele, preparada para ser apenas quem sou. A chegada foi uma coreografia previsível. Portão automático, jardim impecável, empregados treinados para sorrir sem olhar nos olhos. A mãe veio até a porta, perfume caro, abraço medido. A irmã novamente me salvou com comentários espirituosos. O pai, ausente por mais alguns minutos, resolvendo uma ligação importante. Aos poucos, convidados próximos foram surgindo. 2 tios, um sócio do pai, uma prima que estudava fora. Todos sabiam quem eu era, mas preferiam perguntar sobre viagens, não sobre missões. Não me incomodei. Existe pudor legítimo em não invadir zonas de confidencialidade. O incômodo veio em pequenas torções de frase. Deve ser pesado ser a única mulher em alguns ambientes. Você não sente falta de algo mais? Calmo. Respondi com honestidade e humor quando cabia.
sem performar acessibilidade para merecer lugar. Eu não estava ali para conquistar plateia, mas para somar destinos. Antes de irmos para a mesa, meu noivo me apertou os dedos discretamente. Vai dar tudo certo. Acreditei o suficiente para alinhar a respiração. Quando o pai, por fim, entrou no salão, senti que o ar mudou de densidade. Ele trouxe consigo aquele silêncio que não é respeito, é audiência. Caminhou até mim e disse meu nome como quem testa o som. Entreguei o presente com a dedicatória sobre serviço e autoridade. Ele leu em diagonal. Guardou sem comentar. Nos olhos, algo entre surpresa e incômodo. Ali, se eu tivesse mais apuro para presságios, teria reconhecido a tempestade. Ainda assim, até aquele minuto, eu estava inteira. Tinha uma história grande demais para pedir licença às salas estreitas. Levei comigo, dobrada no bolso interno do paletó, a frase que costumo dizer aos jovens oficiais quando cruzam minhas portas buscando conselho. Se precisarem que você se encolha para te aceitar, você não precisa daquela sala. Eu tinha essa frase, mas também tinha amor. E com o amor, vem a vontade honesta de construir. Por isso me sentei, confiante de que respeitaríamos diferenças sem amputar verdades. O resto, eu já contei. Bastou o pai pousar o guardanapo, alinhar talheres e escolher as palavras com a precisão de quem acredita que o idioma é arma. A maneira como pronunciou autoridade, como se fosse um abuso de linguagem aplicado a uma mulher, a malícia com que citou fardas e medalhas, como se fossem truques de prestígio, a conclusão sobre vergonha, dita no mesmo tom com que se faz um brinde, tudo foi meticulosamente calculado para me diminuir sem escândalo. Eu não respondi, não porque não soubesse, mas porque reconheci, no silêncio que se seguiu, a arquitetura do que viria. Ninguém naquela mesa estava disposto a desautorizar o patriarca para me reconhecer como par. E, no entanto, se voltei agora ao começo, é para registrar que minha decisão de cancelar o casamento não nasceu de um golpe isolado. Ela foi preparada por pequenas escolhas. As minhas, sempre no sentido de permanecer inteira. As dele, muitas vezes no sentido de não romper com o pai. Eu amei um homem bom, mas que temia quebrar o feitiço de uma casa. E respeito é ponte que não se atravessa sozinho. Quando vi que eu cruzaria e ele ficaria, entendi que era melhor regressar ao meu porto do que naufragar de vestido. O jantar apenas oficializou o que os sinais já desenhavam. Eu não troco a dignidade que me trouxe até aqui por uma cadeira numa mesa onde a minha presença precisa pedir desculpa para existir. Antes da noite do jantar, o pai do meu noivo já tinha mostrado que não suportava a ideia de me ver como almirante. Ele não atacava diretamente. Ainda não, mas espalhava comentários velados, comparações incômodas, pequenas farpas lançadas em conversas casuais. Foram sinais que, na época, tentei relativizar, atribuindo a diferenças de gerações ou a um jeito rígido de se expressar. Hoje, revendo cada detalhe, percebo que eram ensaios do desprezo que ele guardava para o momento público. A primeira vez em que senti esse peso foi em uma reunião de família menor, sem tantos convidados. Apenas eu, meu noivo, a mãe dele e o próprio patriarca. Conversávamos sobre rotina, quando ele perguntou, sem tirar os olhos do copo de uísque. Então, você realmente acha que o seu cargo foi conquistado pelo que você fez, não pelo que representava? A pergunta parecia inocente para qualquer ouvinte desatento, mas a forma como ele acentuou "acha" deixava claro que, para ele, minhas vitórias eram apenas um arranjo político. Eu respirei fundo e respondi com serenidade. Não acho. Eu sei. Cada missão, cada resultado, cada vida salva é prova disso. Ele deu um sorriso curto, mais de escárnio do que de aprovação, e mudou de assunto. Meu noivo tentou aliviar a tensão dizendo que o pai sempre provocava mesmo. Mas eu já havia entendido. Não era provocação. Era recalque. Outro episódio marcante aconteceu quando fui convidada para dar uma palestra sobre liderança em uma conferência internacional. Meu nome saiu em jornais. Minha imagem foi usada em campanhas institucionais. Ao invés de orgulho, ouvi dele quase como piada. Impressionante como a imprensa adora inventar símbolos. Era o mesmo que dizer que eu era apenas uma peça de propaganda. O comentário, feito diante de tios e primos, arrancou algumas risadas sem graça. Ninguém o questionou. O silêncio da sala me feriu mais do que a frase. Com o tempo,
Percebi que ele tinha um incômodo especial com minha capacidade de inspirar pessoas. Em encontros, quando alguém elogiava minha trajetória, ele sempre puxava uma história própria de quando servira, muitos anos atrás, no início da carreira militar que não levou adiante. Falava de marchas, de disciplina, de dureza, sempre no passado. Eu percebia que por trás de cada lembrança havia uma comparação invisível. Eu poderia ter sido o que você é, mas não fui. E isso o consumia. O ponto mais evidente aconteceu pouco antes do jantar oficial. Eu e meu noivo participamos de um evento discreto com empresários ligados à família dele. Durante a noite, um deles, animado, comentou: "Ter uma almirante na família será motivo de orgulho para todos nós." O pai rápido respondeu: "Ou de constrangimento, depende do ponto de vista." A frase ficou no ar como fumaça. Risadas nervosas preencheram o espaço, e ninguém rebateu. Eu apenas olhei para o meu noivo. Ele estava pálido, sem reação. Esses sinais foram se acumulando como pedras em uma mochila. Eu carregava sem reclamar, tentando acreditar que, no fundo, ele mudaria de postura quando percebesse a seriedade do nosso relacionamento. Mas o que eu não queria admitir era que aquilo não era mal-entendido ou exagero. Era inveja pura. Ele não suportava que uma mulher tivesse alcançado um posto que ele jamais conquistara. Não tolerava ver que meu nome carregava respeito em ambientes onde o dele já não era lembrado. E assim, entre frases sutis e olhares calculados, o terreno foi sendo preparado para o que viria na noite do jantar. Eu estava pronta para enfrentar qualquer batalha, mas ainda não entendia que, dentro daquela casa, a luta não era por amor, era por poder. E ele jamais aceitaria perder para mim. Até então, as frases do pai do meu noivo vinham envoltas em ironia ou disfarçadas de opiniões tradicionais. No jantar, porém, ele resolveu retirar qualquer filtro. Era como se tivesse esperado aquele momento, todos reunidos, a mesa farta, o ambiente solene, para transformar a noite em palco e me reduzir diante de testemunhas. O ataque não foi um deslize de humor, foi uma declaração calculada. A sala estava mergulhada no brilho frio do lustre de cristal. O vinho servia de desculpa para conversas formais. Viagens, investimentos, lembranças de festas passadas. Eu respondia com calma, tentando não me deixar afetar pelo olhar fixo dele, sempre em posição de julgamento. Mas então veio a pergunta inicial, feita num tom que parecia casual demais para ser honesto. "Me diga, almirante, quando foi que você percebeu que a farda lhe dava mais visibilidade do que mérito?" O silêncio caiu como cortina. Todos pararam os talheres, esperando minha reação. Eu sabia que aquela pergunta não era curiosidade, era armadilha. Respondi com firmeza, mas sem elevar a voz. A visibilidade é consequência. O mérito está nas missões que lideramos e nas vidas que protegemos. Ele riu baixo, inclinou-se para a frente e disse: "Vidas protegidas. Interessante. Sempre achei que promoções rápidas têm menos a ver com feitos e mais com política. Mas talvez eu esteja enganado." Aquelas palavras foram ditas sem pressa, como quem saboreia cada sílaba. Os olhos dele não piscavam, sustentando o desafio. A mãe desviou o olhar para o prato. A irmã tentou sorrir de forma nervosa, e o meu noivo mexeu no guardanapo, incapaz de erguer a cabeça. Mas não terminou ali. Enquanto a sobremesa era servida, o patriarca resolveu cravar a sentença. Levantou levemente a taça, olhou em volta como se pedisse a atenção da mesa e declarou: "Alguns casamentos elevam uma família, outros, ao contrário, expõem fragilidades. Uma almirante, sentada nesta mesa como noiva, pode ser vista como símbolo de progresso, ou como vergonha." A palavra vergonha ecoou como um estalo. Não havia grito, mas o tom grave fez com que ela pesasse mais do que qualquer insulto. Eu sentia a atmosfera mudar. Uns tossiram para disfarçar, outros apenas baixaram a cabeça. Nenhum deles rompeu o silêncio. O constrangimento coletivo se tornou cumplicidade. Meu noivo, que até aquele instante eu acreditava que seria meu aliado, não abriu a boca. Ele não levantou a voz, não me defendeu, não contestou. O máximo que fez foi apertar os dedos do guardanapo até amassá-lo completamente. Para mim, aquilo foi mais doloroso do que o próprio insulto, porque, se amor é parceria, naquele momento ele escolheu ser espectador. Eu poderia ter respondido, poderia ter citado minhas medalhas,
minhas operações, os reconhecimentos recebidos dentro e fora do país. Poderia ter lembrado que enquanto ele herdava empresas, eu comandava homens em zonas de risco, mas não disse nada. O silêncio que escolhi foi estratégico. Eu sabia que, qualquer que fosse minha defesa, ele já havia decidido não me ouvir. E naquele campo de batalha, as testemunhas preferiam preservar o patriarca a reconhecer a injustiça. Segurei a taça com firmeza, mantive os olhos fixos nele e não desviei o olhar. Se ele queria me ver encolhida, encontrou firmeza. O desconforto dele diante da minha calma foi visível, o leve tremor no canto da boca, o piscar rápido antes de retomar a pose altiva. Ali eu entendi que sua inveja não era sobre mim ser mulher. Era sobre eu ter conquistado o que ele sempre desejou e nunca alcançou. Minha presença lembrava diariamente o fracasso que ele jamais admitiria. O jantar seguiu, mas nada tinha gosto. Os pratos vieram e foram recolhidos. Conversas recomeçaram em tons forçados, mas todos sabiam que a frase dele havia encerrado a noite. Era a sentença final. Enquanto caminhava até a saída, percebi que não carregava tristeza, mas clareza. Não havia como construir um casamento dentro de uma casa onde minha existência era tratada como ameaça. Eu não tinha perdido nada. Tinha descoberto tudo. E ao atravessar o portão daquela mansão, já sabia. O casamento não existia mais. O ataque do pai do meu noivo não foi o que me feriu mais fundo. O que realmente me atravessou foi o silêncio que se seguiu. Um silêncio denso, cúmplice, que dizia muito mais do que qualquer palavra poderia expressar. Se ele havia cravado o insulto, foram os demais que, ao nada dizerem, lhe deram razão. E essa sensação de isolamento, de estar sozinha diante de uma sala inteira, foi a prova definitiva de que aquele casamento não teria futuro. Quando ele disse vergonha, o som ricocheteou nas paredes da sala de jantar como uma ordem militar. Ninguém se levantou. Ninguém discordou. A mãe do meu noivo manteve os olhos fixos no prato, a colher pousada sobre a porcelana, como se a doçura da sobremesa fosse escudo contra a dureza da frase. A irmã, que antes havia trocado comigo olhares cúmplices em outras ocasiões, respirou fundo e desviou o rosto, como quem prefere não entrar no confronto. Os irmãos se entreolharam, mas rapidamente se refugiaram na postura ereta, como se a neutralidade fosse sinônimo de prudência. E meu noivo, ele era a peça mais importante. Bastava uma frase dele, uma única palavra, para quebrar o domínio do pai. Mas ele escolheu o silêncio. Suas mãos amassaram o guardanapo, até reduzi-lo a uma bola sem forma. Os olhos ficaram fixos na mesa, e o que deveria ser um parceiro tornou-se apenas uma sombra. Foi nesse instante que percebi que ele não estava ao meu lado. Estava ao lado do medo. Naquele jantar, a sala não se dividiu entre quem me desprezava e quem me apoiava. Dividiu-se entre quem atacava e quem aceitava o ataque. Todos, de uma forma ou de outra, confirmaram a sentença dele. Eu era vergonha, não pelo que eu havia feito, mas por ousar ocupar uma posição de poder que ele não suportava enxergar em mim. Na carreira militar, aprendi que o pior momento de uma batalha não é quando o inimigo avança, mas quando os aliados recuam. Foi exatamente isso que aconteceu. Aquele silêncio foi a retirada em massa de quem deveria estar ao meu lado. Era o recuo da mãe, a hesitação da irmã, a covardia dos irmãos e, sobretudo, a rendição do meu noivo. Terminei a sobremesa em silêncio também. Não porque tivesse aceitado a ofensa, mas porque não havia o que dizer a pessoas que já haviam feito sua escolha. Eles não queriam me ouvir, apenas me reduzir. Minha resposta foi a postura. Mantive as costas eretas, os olhos firmes, o rosto sereno. Não dei a eles o prazer de verem fragilidade. Enquanto recolhiam os pratos e as conversas voltavam em tons artificiais, percebi que todos preferiam se esconder na normalidade. Fingiam que nada havia acontecido. Esse fingimento coletivo foi para mim mais humilhante do que a frase em si. É fácil apontar o agressor, mas e os que se calam? São eles que sustentam o peso do desprezo. No carro, ao sair, meu noivo ainda tentou sorrir, como se pudesse apagar o que tinha acontecido. Meu pai, ele é assim mesmo. Não leve tão a sério. Essa frase foi o último golpe. Como não levar a sério uma humilhação pública? Como acreditar em amor quando o próprio parceiro pede para aceitar o desrespeito como hábito? Eu apenas olhei para ele e compreendi. O problema não era só o pai.
Era o círculo inteiro de silêncio que o protegia. Foi nessa noite que compreendi, de forma definitiva, que não se trata apenas de quem nos afronta. Trata-se também de quem permite que sejamos afrontados. E naquele jantar, todos permitiram. O silêncio deles foi a confirmação de que eu jamais teria voz naquela família. Saí daquela casa com o coração firme. Não havia casamento possível onde a minha dignidade era tratada como concessão. Não havia aliança capaz de sustentar o peso da omissão. E pela primeira vez, senti que o fim não era derrota, mas libertação. O silêncio daquela mesa não acabou quando deixei a casa. Ele veio comigo, colado à pele, como se fosse uma segunda farda, só que feita de desprezo. No carro, o meu noivo tentou puxar conversa, mas cada palavra dele soava como um eco distante, incapaz de romper o peso do que tinha acontecido. Ele dizia coisas como: "Meu pai sempre foi duro. Não leva para o pessoal. Com o tempo você conquista." Eu ouvia, mas por dentro sabia. Não era uma questão de tempo. Era uma questão de escolha. E todos naquela sala, inclusive ele, já tinham feito a deles. Cheguei em casa e deixei as luzes apagadas. O uniforme ainda estava impecável, mas parecia carregar um fardo maior do que costura e tecido. Tirei as condecorações, coloquei-as sobre a mesa e fiquei olhando. Cada uma daquelas medalhas tinha uma história de coragem, disciplina e sacrifício. Elas não eram ornamentos, eram cicatrizes transformadas em símbolos. Olhei para elas e pensei: se eu lutei tanto para merecer isso, por que deveria aceitar ser tratada como vergonha? A resposta veio imediata. Eu não deveria. A madrugada foi longa. Não dormi. Em vez disso, percorri lembranças de toda a minha trajetória. Recordei noites em que estive no convés enfrentando mares agitados. Decisões rápidas que salvaram vidas. Momentos em que precisei manter a calma enquanto tudo ao redor era caos. Nunca hesitei nesses instantes. Por que hesitaria agora, diante de um insulto? A diferença é que desta vez, a batalha não era com inimigos externos, mas com pessoas que deveriam estar ao meu lado. Meu noivo enviou mensagens no celular tentando aliviar. Ele não quis dizer desse jeito. Amanhã conversamos com calma. Não desiste de nós por isso. Mas cada mensagem, em vez de me acalmar, apenas reforçava a realidade. Ele não me defendeu quando deveria. A omissão dele não foi descuido. Foi covardia. E covardia não se corrige com desculpas. Por volta das 3 da manhã, sentei-me diante do espelho. Encarei meu próprio reflexo. Vi a farda no cabide, pronta para outro dia. E me vi inteira, sem precisar de aval de ninguém para existir. Foi nesse instante que compreendi. O casamento não podia acontecer. Não se trata de orgulho, mas de sobrevivência emocional. Eu podia suportar a dor de enfrentar mares bravios, mas não podia aceitar o peso de viver numa família onde meu valor seria constantemente reduzido. Peguei papel e caneta. Escrevi algumas frases simples, diretas, sem raiva, apenas com clareza. Depois do jantar, entendi que não há espaço para mim na sua família. Não culpo apenas seu pai, mas o silêncio de todos, inclusive o seu. Não posso me casar com alguém que não consegue me defender. Desejo que você seja feliz, mas não ao custo da minha dignidade. Dobrei o papel, guardei na mesa e me senti estranhamente leve. Pela primeira vez naquela noite, consegui respirar fundo sem o peso do nó na garganta. Era como se ao tomar a decisão, eu tivesse recuperado algo que me tentaram tirar, a certeza de que ninguém tem o direito de encolher quem eu sou. Antes do amanhecer, caminhei até a varanda. O céu ainda estava escuro, mas já havia sinais de um novo dia surgindo no horizonte. E foi simbólico. Enquanto a noite se desfazia, eu também desfazia um futuro que, se insistisse, me apagaria. Não chorei. Não tremi. Apenas senti paz. Não havia dor em desistir de um casamento. Havia força em escolher a mim mesma. E ali, no silêncio da madrugada, firmei a decisão que mudaria tudo. O casamento estava cancelado. O sol nasceu, mas dentro de mim, a noite ainda ecoava. A decisão já estava tomada. Eu não precisava de mais reflexões. O casamento não aconteceria. A questão agora era lidar com as consequências. O telefone começou a tocar cedo, como se todos tivessem combinado de testar a minha firmeza. O primeiro a ligar foi meu noivo. Sua voz soava ansiosa, tentando soar calma, mas era o nervosismo que transparecia. Amor,
Eu sei que foi horrível ontem, mas não podemos tomar decisões no calor do momento. Ele não mede palavras, mas não significa que sente aquilo. Respirei fundo. Não queria transformar a conversa em discussão. Eu já tinha clareza suficiente. Não é só sobre as palavras dele, respondi. É sobre o silêncio de todos, principalmente o seu. Do outro lado, silêncio. Ele não tentou negar. Apenas suspirou. Eu errei, disse, quase num sussurro. Fiquei paralisado. Mas eu te amo. Podemos superar isso juntos. A frase te amo não era suficiente. Amor sem atitude é como um navio sem bússola. Pode ter estrutura, mas está condenado a se perder. Eu apenas disse, não vamos superar, porque não há base. O que aconteceu ontem não foi exceção, foi a regra. Eu não me caso com silêncio. Ele tentou insistir, mas encerrei a chamada. Não havia espaço para negociações. Logo depois, a mãe dele me ligou. A voz doce, mas calculada. Querida, não leve tão a sério. Ele é de outra geração. Às vezes fala coisas duras, mas no fundo ele gosta de você. Ontem só estava exaltado. Ouvi, e cada palavra dela soava como desculpa ensaiada. Senhora, respeito sua tentativa de apaziguar, mas não é aceitável transformar humilhação em hábito. O que ele fez foi claro, e ninguém na mesa defendeu o contrário. Isso não é exaltação, é escolha. Ela tentou se justificar alegando que não queria criar um conflito maior e que era melhor deixar passar para não estragar a noite. Aquilo só reforçou a minha convicção. Se o medo de desagradar é maior do que a coragem de defender o certo, nada mudaria. As ligações se multiplicaram. Uma tia, um primo, até a irmã do meu noivo me escreveu uma mensagem longa, pedindo que eu reconsiderasse, porque, no fundo, ele só tem medo de perder espaço. Mas por que deveria ser eu a pagar o preço da insegurança de um homem que não aceita minha posição? Não. Eu já havia enfrentado inimigos mais letais do que o preconceito. Não seria agora que recuaria. Durante a tarde, meu noivo apareceu na minha porta. Não trazia flores, nem desculpas bem formuladas. Apenas um semblante cansado e olhos vermelhos. Eu sei que você já decidiu, disse, mas preciso que saiba que não queria que fosse assim. Eu devia ter te defendido, devia ter ficado do seu lado. Eu falhei, eu o ouvi. Havia dor na voz dele, mas também resignação. E respondi sem raiva, apenas com verdade. Você falhou, e essa falha não foi pequena, porque quando você se cala diante de uma injustiça, você se torna parte dela. Ele tentou me abraçar, mas dei um passo atrás. Eu não o odiava. Ainda havia carinho, mas carinho não sustenta uma vida inteira. Ele baixou os olhos, entendeu sem que eu precisasse dizer mais. Depois que ele foi embora, sentei-me sozinha na sala. O silêncio dessa vez não era pesado, era libertador. O que para muitos poderia ser visto como perder um casamento, para mim, era preservar a dignidade. Eu não queria construir um lar onde precisasse pedir desculpa por ser quem sou. À noite, as mensagens diminuíram. O alvoroço inicial deu lugar a uma estranha calmaria. Talvez porque, no fundo, todos soubessem que eu não voltaria atrás. Minha decisão não era capricho, era convicção. E convicções não se negociam. Deitei-me cedo, exausta, mas pela primeira vez em muito tempo senti leveza. Eu havia escolhido a mim mesma. E entendi que algumas batalhas não são para conquistar território, mas para não perder o solo em que já estamos firmes. Eu sabia que a decisão de cancelar o casamento teria consequências íntimas, mas não imaginei a rapidez com que ela se espalharia, além das paredes da família dele. No início, acreditei que seria uma questão privada, resolvida em silêncio, mas em menos de 2 dias já havia se tornado assunto em corredores, reuniões e até mesmo nos jornais que acompanham discretamente minha trajetória como almirante. A notícia não veio de mim, mas da família dele, que não suportou carregar sozinha o peso do escândalo. A primeira faísca surgiu em um círculo de conhecidos comuns. Um dos primos dele, incomodado com o que considerava um capricho da minha parte, deixou escapar em uma conversa que a almirante largou tudo só porque não gostou de ouvir uma opinião. A frase, repetida e distorcida, se espalhou como rastilho. Logo surgiram insinuações de que eu era inflexível, autoritária, acostumada a mandar até no casamento.
Era a velha tática, transformar firmeza em arrogância, clareza em intolerância. Mas a outra versão também começou a ganhar força. Entre colegas de trabalho, oficiais e subordinados, a história foi contada de forma diferente. Ela cancelou o casamento porque não aceitou ser humilhada pelo sogro e ignorada pelo noivo. Essa versão encontrou eco em muitos que já haviam vivido, em silêncio, situações parecidas de desrespeito familiar. Recebi mensagens discretas de mulheres que diziam: "Você fez o que eu nunca tive coragem de fazer", e também de homens que reconheciam: "Foi preciso força para romper com algo que todos esperam que a gente aceite." Não. A repercussão cresceu quando a imprensa local, curiosa, publicou uma nota discreta. Cancelamento repentino do casamento de uma almirante com herdeiro de família influente causa rumores. O texto não citava detalhes, mas bastou para que especulações surgissem. Alguns portais insinuavam choque de egos, outros falavam em incompatibilidade de valores. Nenhum deles, no entanto, ousou abordar o ponto central: o desprezo público de um homem corroído pela inveja. Dentro da Marinha, a reação foi de respeito silencioso. Ninguém me perguntou diretamente, mas percebi nos olhares que a decisão havia fortalecido minha imagem. Não porque eu tivesse recusado um casamento, mas porque mostrei que, mesmo na vida pessoal, não admitia submissão. Em reuniões, os cumprimentos vinham com uma firmeza diferente, como se minha postura tivesse confirmado algo que já esperavam de mim: coerência. Do outro lado, a família dele entrou em modo de defesa. O pai, em vez de assumir a responsabilidade pelo que disse, passou a se apresentar como vítima de um mal-entendido amplificado. Repetia para quem quisesse ouvir que nunca quis ofender, que as palavras foram tiradas de contexto. Mas quem estava na mesa sabia a verdade. Não houve mal-entendido, houve intenção. E a cada tentativa dele de se limpar, mais ficava evidente o desespero de quem perde o controle da narrativa. O próprio noivo, talvez por vergonha, tentou manter-se discreto, mas amigos próximos contaram que ele estava dividido entre a lealdade à família e o reconhecimento do erro. Essa divisão era exatamente a prova de que eu havia feito a escolha certa. Alguém que precisa escolher entre me respeitar e obedecer ao pai nunca estaria pronto para caminhar ao meu lado. As semanas seguintes trouxeram ecos ainda mais inesperados. Fui convidada a dar uma palestra em um evento sobre liderança feminina nas Forças Armadas. Ali, diante de centenas de jovens cadetes, falei sobre disciplina, estratégia, coragem, mas também sobre dignidade. Sem citar nomes, contei que havia desistido de um casamento porque não podia aceitar o silêncio diante da injustiça. O auditório respondeu com um silêncio pesado, mas não de reprovação, de impacto. Depois, as palmas vieram fortes, contínuas, como se tivessem esperado alguém dizer em voz alta o que muitos carregavam em segredo. E talvez o mais revelador, recebi uma carta anônima, escrita com caligrafia firme, que dizia apenas: "Você não perdeu um casamento. Você impediu que sua vida fosse reduzida. Obrigado por mostrar que a farda não é sua prisão, é sua liberdade." Nunca descobri quem escreveu, mas guardei como lembrete de que até as decisões mais pessoais têm ressonância coletiva. O que era para ser escândalo transformou-se em lição. O que era para ser mancha em meu nome virou cicatriz de respeito. E assim, percebi que a repercussão não era ameaça, era confirmação. Eu tinha feito o certo. O tempo passou, mas a tensão não desapareceu. A repercussão do cancelamento havia colocado todos em lados opostos, e eu sabia que, em algum momento, o encontro com o pai do meu ex-noivo seria inevitável. Ele era orgulhoso demais para aceitar o silêncio como desfecho. Para mim, esse encontro não era desejo, mas necessidade. Eu precisava olhar nos olhos dele, não para pedir nada, mas para encerrar aquilo em meus próprios termos. O momento veio durante um evento oficial, uma cerimônia de homenagens a veteranos de guerra, organizada em parceria entre a Marinha e instituições civis. Ele, como ex-militar que nunca alcançara altos postos, foi convidado para discursar. Eu, como almirante, presidia parte da solenidade. Não havia como evitar. Estávamos no mesmo espaço, sob o mesmo teto, com os mesmos olhares atentos ao redor. Quando cheguei ao salão, sentia a atmosfera mudar. Não era imaginação. As pessoas sabiam da história. O burburinho discreto percorria as fileiras. Ele já estava lá,
impecavelmente vestido, com aquele ar altivo que usava como armadura. Nossos olhos se cruzaram, e pela primeira vez percebi algo diferente. Não apenas orgulho, mas também desconforto. A cerimônia seguiu, discursos foram feitos, medalhas entregues. Ele falou primeiro. Tentou soar firme, evocando histórias de disciplina e honra, mas cada frase parecia ensaiada para convencer mais a si mesmo do que aos outros. Quando terminou, aplausos tímidos preencheram a sala. Em seguida, fui chamada ao púlpito. Minha fala não mencionou nomes nem fatos pessoais, mas trouxe o tema que me acompanhava desde o jantar: respeito. Falei sobre como a verdadeira hierarquia se sustenta não na imposição, mas na dignidade mútua. Lembrei que medalhas podem brilhar no peito, mas só tem sentido quando não apagamos o brilho do outro. O salão ficou em silêncio, denso, como se cada pessoa ali soubesse exatamente a quem aquelas palavras atingiam. Após a cerimônia, ele se aproximou. Não havia plateia naquele momento, apenas alguns oficiais dispersos. Aproximou-se devagar, com a postura rígida que usava para não demonstrar fraqueza. Parou diante de mim, e pela primeira vez não encontrei arrogância imediata em seus olhos. Encontrei raiva contida, e sob ela, algo que ele tentava esconder: medo. Você transformou um jantar de família em espetáculo, disse, num tom baixo, mas carregado. Não, respondi, firme. Você fez isso quando decidiu me humilhar diante de todos. Eu apenas recusei ser a plateia. Ele respirou fundo, como quem procura palavras que não chegam. Insistiu. Você destruiu o futuro do meu filho. Não, corrigi novamente. Eu apenas mostrei que um futuro sem respeito não é futuro, é prisão. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer frase. Ele estava acostumado a vencer no grito, no peso da autoridade. Mas eu não precisava gritar. A serenidade era minha arma, e ele não tinha defesa contra isso. Por um instante, pareceu querer retrucar, mas desistiu. Baixou os olhos por uma fração de segundo. Gesto mínimo, mas revelador. Era o reconhecimento que nunca teria coragem de verbalizar em público. Quando ergueu a cabeça de novo, sua expressão estava mais envelhecida, como se finalmente percebesse que a luta contra mim era, na verdade, luta contra o próprio fracasso. Você pensa que venceu? Murmurou. Olhei firme, sem piscar. Não se trata de vencer ou perder. Se trata de não aceitar ser diminuída. Ele não respondeu. Virou-se e se afastou, com passos pesados. Eu fiquei parada, observando. Não senti triunfo, nem rancor. Apenas certeza. Aquele confronto não tinha sido sobre ele. Tinha sido sobre mim. Eu precisava me ver firme diante dele. Precisava provar a mim mesma que não era a filha do silêncio, mas a mulher da voz clara. E consegui. Quando saí do salão, alguns colegas se aproximaram. Não perguntaram detalhes. Apenas apertaram minha mão com firmeza. Era o gesto silencioso de quem entende que dignidade não precisa de justificativas. Naquela noite, ao voltar para casa, retirei o uniforme e me olhei no espelho. Não vi apenas a almirante respeitada, nem a mulher que cancelou um casamento. Vi alguém que havia aprendido a maior das lições. Respeito não se pede, se exige pela forma como nos mantemos de pé. Quando encerrei o confronto com o pai do meu ex-noivo, percebi que aquele não era apenas o capítulo final de uma história pessoal. Era o início de algo maior. Cancelar o casamento não foi apenas uma decisão íntima. Foi um ato público, porque a forma como vivemos e nos posicionamos sempre ecoa além de nós. Eu não estava apenas dizendo não a um homem, nem a uma família. Estava dizendo sim a uma vida em que minha dignidade não seria moeda de troca. Os dias seguintes mostraram isso com clareza. O episódio do jantar e do cancelamento continuava circulando, mas a maneira como ecoava havia mudado. No começo, era visto como um escândalo. Depois, passou a ser interpretado como símbolo. Eu mesma não tinha a intenção de transformar meu gesto em bandeira, mas foi inevitável. Em reuniões militares, colegas vinham até mim discretamente para dizer: "Você fez o que muitos de nós gostaríamos de ter coragem de fazer em situações diferentes." Eram frases sussurradas, mas carregadas de verdade. A partir daí, recebi convites inesperados. Universidades militares queriam que eu falasse sobre liderança.
Organizações civis me chamaram para palestrar sobre ética e coerência, e em cada auditório, em cada salão, eu repetia a mesma essência. Autoridade não é gritar mais alto, é manter-se firme quando todos esperam que você se curve. O respeito não se implora, se estabelece. Essa mensagem começou a circular não apenas entre militares, mas também entre jovens cadetes, mulheres que sonhavam com carreiras de comando, e até homens que compreendiam que não basta vestir um uniforme para merecer obediência. É preciso viver o exemplo. Muitos vieram me procurar com histórias pessoais, relacionamentos sufocantes, chefes abusivos, famílias que os diminuíam. E em cada olhar eu via a mesma faísca, a busca por coragem. O pai do meu ex-noivo tentou, por algum tempo, reconstruir sua versão. Em rodas de conhecidos, ainda dizia que eu era orgulhosa demais, incapaz de perdoar uma palavra. Mas a narrativa dele foi perdendo força. O peso da sua influência já não tinha o mesmo alcance, e o que restava era o vazio do próprio ressentimento. Eu, por outro lado, crescia, não em vaidade, mas em clareza. Porque compreendi que não é a quantidade de aplausos que define nosso legado, mas a firmeza com que permanecemos de pé, mesmo quando a sala inteira nos volta às costas. Meu ex-noivo nunca tentou voltar. Mandou uma última mensagem, curta. Espero que encontre alguém que te trate como merece. Foi a primeira vez em toda a relação que ele usou a palavra merece. Eu não respondi. Não por desprezo, mas porque já não havia mais nada a ser dito. Ele tinha razão. Eu merecia mais. E ele também merecia encontrar a própria voz, sem viver sob a sombra do pai. O tempo me mostrou que algumas escolhas nos acompanham como cicatrizes que não doem, mas lembram. O cancelamento do casamento se tornou uma dessas marcas. Ele me ensinou que não basta conquistar medalhas e posições se dentro da vida pessoal aceitamos viver em trincheiras de silêncio. A vida não é feita apenas das batalhas que lutamos lá fora, mas também daquelas que travamos em nossas casas, em nossas mesas, em nossos relacionamentos. Meses depois, em uma formatura da Academia Naval, fui chamada para discursar. Diante de centenas de jovens em uniforme impecável, repeti algo que já havia se tornado meu norte. A maior vitória que vocês podem alcançar não está em uma guerra, mas em não permitirem que ninguém diminua aquilo que vocês são. Não se casem, não se aliem, não se calem em espaços onde sua dignidade não é respeitada. Vocês podem perder títulos, alianças, até convites, mas nunca percam a si mesmos. A reação foi imediata. Aplausos firmes, alguns até emocionados, e no meio daquela multidão, percebi que não estava apenas encerrando uma palestra. Estava entregando uma herança de coragem que não vinha dos livros nem dos manuais militares, mas de uma escolha pessoal, difícil, porém necessária. Hoje, quando olho para trás, não vejo um casamento perdido, vejo um destino protegido. Cancelar aquele compromisso foi, na verdade, reafirmar um pacto comigo mesma. Nunca sacrificar minha verdade para caber em mesas onde meu lugar é negado. Esse é o legado da escolha. Não só para mim, mas para todos que assistiram e compreenderam. E se alguém ainda me pergunta se sinto falta do que deixei, respondo com tranquilidade. Não sinto falta de um lar onde eu seria reduzida, porque ao me levantar daquela mesa, descobri que já tinha uma família muito maior, formada pelos que me respeitam, pelos que me seguem e pelos que, silenciosamente, aprenderam que também podem se levantar. Esse foi, e sempre será, o verdadeiro casamento que celebrei, o da dignidade com a liberdade. Um laço que ninguém pode romper.